Bom dia! Segunda-feira, dia 8 de fevereiro de 2021, despertando com Dharma. Bom dia, Jaque! Oi, Cris! E aí, Xande? Estamos começando com Vanguard. Oi, Marisa! Demorou para ser Vanguard. Oi, Gorete. Oi, Rúbia. Aí, Deb, Coelho. E aí, Fabrício. Bom dia, Mauro. Bom dia, Silvia. Fabrício, tuas indicações de música de ontem estão na lista. Tá na sequência. Oi, Maria. Está ouvindo Vanguard? Bom dia, Úrsula. Bom dia, Rosana. Recebi a tua inscrição, Rosana, tudo bem? Rosana Varacim. E aí, Rani? É isso aí. Bom dia, Pablo. Bom dia, Fabiola. Vamos lá, mais uma semana. O que será que vai acontecer essa semana? O que será que vai acontecer, né? Tem sempre um mar de possibilidades, assim, pode acontecer de tudo, né? Coisas boas e coisas ruins, né? A gente não sabe. Vamos todo mundo canalizar coisa boa, assim. Bom dia, Jonathan. Bom dia, Tati. Bom dia, Rosa. Só canalizar coisas boas, assim, imaginar que vai acontecer um mar de coisas boas. Pelo menos a gente pode imaginar isso, né? A gente não pode... mas a gente tenta fazer de tudo que funcione para isso. Então mentalizem isso, mentalizem coisas bacanas que vai acontecer. Muito bem. Então a gente está lendo No Coração da Vida. Sabedoria e compaixão para o cotidiano na visão do budismo tibetano e na visão da Jetsuma Tenzin Palmo. Então são... Na verdade não vai variar muito, né, dos outros mestres, mas cada um tem uma forma de colocar. E aí a gente está estudando as paramitas. As paramitas começou com generosidade, página 141, e começou com a generosidade, né? Aí depois a gente passou para ética, tolerância, esforço entusiástico, né? Motivação, tal, tolerância e paciência. E aí depois meditação, dhyana, e agora a gente está em Prajna Paramita, ou sabedoria. Tá bem? Então, um bom dia a todo mundo, vamos lá. Então, Prajna Paramita é, para quem está estudando aí, que já sacou, é o Sutra do Coração. É talvez o sutra mais recitado, assim, com certeza é o sutra mais recitado que tem no budismo, assim. No budismo Zen, ele é recitado todos os dias, né? Todos os dias, de manhã e de noite, né? E em todo mundo, assim. Mas ele é recitado a versão curta, né? A versão de 25 linhas, porque o sutra é imenso, tá? E o sutra vai falar sobre a impermanência, vai falar sobre a cessação do sofrimento, e aí como tu resolve isso. Claro que aqui nós vamos falar sobre um contexto de sabedoria, porque a palavra prajna significa sabedoria. Tá? Então é um outro contexto. Tem um livro para quem quer estudar o Sutra do Coração, só que eu aconselho assim, ó, quem já está no caminho, para quem já está no budismo, para quem já está, o santo não vai entender, que é esse aqui, que é o livro do Kass, né? Porque ele está fazendo um apanhado histórico, assim, em diversas línguas, no tibetano, inglês, sânscrito, mongol, chinês. Então ele vai fazendo um apanhado e vai comparando os sutras que existiram. Eu aconselho somente para quem já está no caminho. Para quem é leigo, não compre, que vocês não vão entender, não vão aproveitar, não faz sentido. Então aí tem um que outro aí que pode ser que se interesse. Tem na Luz da Letra também. Mas, como eu disse, senão vocês vão se perder. O contexto aqui que a Tenzin vai falar já é outro. É um contexto mais suave, que é o que nos interessa. Tá? Demos uma olhada em Shamatha. Em alguns lugares vamos chamar de Shamatha ou Shamatha. Essa ideia de deixar a mente mais quieta e calma, mais concentrada. Também consideramos o fato de que Shamatha ajuda a mente a enxergar o fundo do lago. Mas ela não remove o lodo,
não remove todo o lixo e todas as ervas daninhas que estão no fundo. Então o que significa isso? Tu senta, tu acalma a tua mente, serena a tua mente, tu atinge um samadhi ali. Então tu está numa estabilização. Não significa que tu resolveu as coisas e que tu compreendeu as coisas. Aí surge Prajnaparamita, ou Vipassana. Quando eu estava em Lahu, fora da minha caverna, havia uma área plana que parecia um pátio. Era de terra endurecida e na superfície havia moitas de florzinhas bonitas. Quando chovia ou nevava, tudo ficava muito barrento, e decidi assentar algumas pedras grandes e planas. Isso significava que eu teria que arrancar as florzinhas. Decidi que a única maneira de me livrar daquelas flores delicadas era não apenas cortá-las, mas arrancar todas as raízes para que não crescessem novamente. Imaginei que puxaria e elas sairiam. Porém, quando comecei a rastrear as raízes das florzinhas, descobri que literalmente estendiam-se por todo o pátio. Estavam espalhadas e interconectadas em uma enorme rede subterrânea. As ervas daninhas, embora apenas algumas pequenas moitas fossem visíveis nas superfícies. As ervas daninhas da nossa mente são assim. Além de tudo, parecem atraentes. Eu amo chocolate, ou eu adoro roupas novas, tão inocente. Mas essas raízes do nosso desejo são profundas e grossas. Espalham-se na base de tudo. Esse é o problema. Essas raízes de negatividades, nossas ilusões, nossa má vontade, nossa ganância, são tão profundamente arraigadas em nossa mente que permeiam tudo. E muitas vezes nem sequer as reconhecemos pelo que realmente são. Podemos questionar para que arrancá-las fora. Puxamos um pouco aqui, cortamos e aparamos um pouco ali, mas não enfrentamos esse sistema de raízes penetrantes. Então a analogia dela está perfeita, né? Todo mundo já entendeu. A mim parece que a meditação Vipassana lida com a mente em duas frentes, que ao final se unem na realização da natureza vazia da mente. Primeiro, lidamos com o fato de nossa mente é permeada por impulsos negativos muito profundos, que criam muita dor e muitos problemas em nossa vida, para nós mesmos e para os outros ao nosso redor. Além disso, há toda a questão de quem afinal experimenta essa dor e esses problemas. Trataremos disso resumidamente, pois o assunto é vasto. A Vipassana não se ensina assim, né? Num livro, Vipassana só se aprende fazendo e com um grande instrutor, inclusive, assim, não é bem assim. Por meio da prática de shamatha, nossa mente se acalma. E à medida que a mente se aquieta, o fluxo de pensamentos passa por 3 estágios. Primeiro, é como uma cachoeira, uma queda d'água estrondosa. O Lama Alan Wallace também dá esse exemplo nos retiros. Depois torna-se como um rio turbulento, tornando-se gradualmente mais plácida conforme vai correndo. Eventualmente, o rio deságua no oceano. Talvez em nossa prática de meditação de permanência serena, nossa mente tenha chegado ao ponto em que não é mais uma cachoeira. É como um rio correndo calmamente. Neste ponto, não precisamos entrar no oceano de samadhi ou absorção profunda. Não tem horas que, quando tu senta para meditar, assim, é aquele fluxo imenso de pensamentos, assim. E tem vezes que tu vai acostumando, né? E aquilo já não faz mais sentido. Nesse ponto, não precisamos entrar no oceano de samadhi ou absorção profunda. Isto não é tão importante. Precisamos apenas deixar a mente mais quieta. Precisamos apenas adquirir a capacidade de nos concentrarmos em um único ponto, ter concentração unidirecionada. Essas duas condições são necessárias, mas não precisamos ficar em um estado sem quaisquer pensamentos. Então o que ela está querendo dizer? A partir do momento que tu unidirecionou, né, a tua mente num foco, seja qual for, então a sugestão é o foco da respiração, porque todos nós temos uma respiração. E aí tu vai observando aquilo. Vai observando aquele foco unidirecionado. A partir do momento que tu vê que a tua mente aquietou, tu não vai ficar naquela vibe ali o resto da vida. Uma vez que tu estabilizou, atingiu todos os estágios de não pensamento, de não forma, de não corpo, de não tudo, tu vai poder então elaborar os pensamentos.
Mas só que não é cognitivo. Aí tu vai fazer prajna, tu vai fazer vipassana, que é um método crítico das coisas. É ver a vacuidade das coisas. Claro que eu não tenho como orientar vocês aqui. É impossível. Mas esse é o próximo passo. O Buda despertou por causa de vipassana, não por causa de shamatha. Anteriormente, como estávamos desenvolvendo a concentração unifocada, ignorávamos os pensamentos. Não dávamos qualquer atenção a eles. Dávamos atenção ao ponto focal de nossa concentração, que era a respiração. No zazen tu não vai fazer vipassana. No zazen tu vai apenas sentar e observar a tua mente. E por quê? Porque o zen vai estabelecer que tu já tem a mente búdica, todos os budismos, óbvio. Tu tem uma mente búdica, mas então tu não vai atrás disso, tu apenas desperta essa mente. No tibetano já é um método diferente. Tu precisa provocar, assim, sabe? Dar aquela provocadinha, assim. Então são métodos, né? A gente prova aquele que melhor assenta pra gente, assim. Agora, no entanto, aplicamos a concentração aos próprios pensamentos. Pode-se dizer que é como alguém sentado na beira de um rio apenas observando-o fluir. Não tentamos represar o rio ou alterar seu fluxo de forma alguma. Estamos apenas sentados às margens de nosso rio mental, observando os pensamentos fluírem. Não tentamos interferir. Não fazemos nada a respeito. O importante é não ficarmos fascinados ou sermos capturados pelos pensamentos. Que ideia interessante! Sim, certo. E no minuto seguinte, nossa mente é carregada rio abaixo. Que pensamento terrível! Como pude pensar em algo assim? A gente, quando está meditando, pensa umas coisas, né? Afinal, sou um estudante do Dharma. Um estudante do Dharma nunca pensaria assim. Isso é uma grande bobagem que o pessoal pensa. E novamente somos arrastados. Precisamos apenas observar os pensamentos fluindo. No entanto, há alguns, faça e não faça, simples na observação da mente. O pessoal, quando olha para um praticante de meditação de mais tempo, como eu, por exemplo, e muitos que tem por aí, mas de mais tempo, nem avançado, nem só de mais tempo, né? Praticante que já está ali trabalhando isso com mais elementos, mais aplicativos, enfim. Aí acham, nossa, esse aí é zen, esse aí nunca surta, esse aí nunca pensa em bobagem, nunca pensa em nada, assim, né? É um ser que está ali flutuando, assim. Pensa um monte de porcaria. Um monte de porcaria, porque a função da mente é essa, é brotar essas porcarias, assim. É fazer brotar, tu vai pensar em tudo que tu imaginasse. Tudo que vocês pensam, a gente pensa. A diferença é que eu não, como diz a mestra, a gente procura não servir chá para esses pensamentos, entendeu? A gente não convida, senta, entra aí, vamos tomar um chazinho. Essa é a diferença. Sacou? E aqueles que a gente serve chá, a gente se ferra, né? Mas faz parte. Por isso que a gente está no caminho. Então essa é a tendência. Para que tu faz as práticas de meditações? Para aprender a não se fixar nesses pensamentos, não torná-los sólidos, não achar que isso é uma realidade. Quando eu digo que isso é uma realidade, eu estou fazendo o drama. E a diferença entre o Dharma e o drama é que o drama é uma exposição falsa da realidade. E o Dharma é a própria realidade. Se observarmos a mente muito tensos, mantendo todos os pensamentos juntos, prontos para atacar no momento em que esquecemos de alguma coisa ou se qualquer pensamento escapa, todos os pensamentos, não devo perder nenhum pensamento, não é assim, a gente está meditando e daí eu fico olhando para aqueles pensamentos passando assim, nossa, eu quero ver todos eles agora. Acabamos como que é chamado em tibetano de lung, que é o desequilíbrio da energia vital, ou que é chamado de Qi em chinês, para quem é aí das terapias chinesas, é o Qi. O lung é o tibetano, que são as energias de cada elemento, a energia do fogo, a energia da terra, energia das características dos elementos. O mestre Zen, Suzuki Roshi, disse que a maneira de controlar uma vaca é dar-lhe um pasto amplo. Quando tentamos desenvolver as qualidades da consciência, da atenção plena e da observação da mente, é muito importante dar à mente um pasto bem amplo e não a mantendo muito apertada. Essa tensão extrema não é o que desejamos. Em vez disso, queremos a sensação de permitir que nossos pensamentos venham e fluam.
E enquanto isso, tomamos conhecimento, observamos, vemos os pensamentos, e se perdermos alguns, não faz mal. Ou seja, quando estiver praticando, não sentem com uma tensão exagerada em uma forma de praticante e coloquem as pernas numa posição que vocês não estão acostumados, que não seja natural para vocês, né? Então cada um tem uma flexibilidade e use aquilo. Se não puder, senta numa cadeira. O importante é praticar. O importante é observar a mente. Então senta numa posição que fique confortável, fique agradável, fique seguro, né? Fique seguro aquela postura e deixe a sua mente num pasto amplo, assim, deixa ela vagar, deixa ela de alguma forma em espaço amplo aberto, mas vai trazendo cada vez mais perto, vai reduzindo aquele pasto, entende? Vai fechando o cercado cada vez mais perto, cada vez mais perto. Quando tu vê, está numa mente confinada, ela está ali só pastando, só comendo dentro do potinho, assim. Mas leva tempo, tu começa observando o corpo, vai indo, vai trazendo, vai trazendo, vai trazendo. É assim, com calma. Assim, esta é a etapa que vem depois de termos praticado com a respiração ou com algum objeto à nossa frente. Por que ela diz algum objeto à nossa frente? Porque em algumas práticas tântricas, a gente usa a respiração, claro, que é o primeiro estágio, mas depois tu vai usando outros objetos, como um lum vermelho, né? Como o rum vermelho, desculpe, como o rum, que é uma letra, que é a letra Ra, né? Tu vai praticar com essa imagem dessa letra A em tibetano na tua frente. 50 centímetros na tua frente. Então tu vai ver. Então tem formas tântricas de trabalhar isso, que não necessariamente é a respiração. Vou levar ao mesmo lugar, assim. Quando os pensamentos se acalmaram um pouco e não estão caóticos, e quando o foco, a concentração e a consciência se tornam um pouco mais fortes, bem definidos, aí sim levamos a atenção da respiração para a nossa própria mente. Entenderam? Não corram para já sentar em prática de meditação, para quem não está acostumado, e já querer observar a mente, assim, o que está acontecendo, porque não vai funcionar. Tu vai estar sentindo dor, daqui a pouco ali tem que mexer a postura, tu ainda não se estabilizou na respiração, entendeu? Vai ali estabilizando, se acostuma com sons, com cheiros, vai devagar. Depois observa a mente. Talvez eu esteja falando isso, soando sim para as pessoas. O que está falando? É segunda de manhã. O que é isso? Não é só sentar e ficar ali de boa. Também. Só que não. Porque é mais que isso. Segundo a psicologia budista, não podemos ter dois pensamentos ao mesmo tempo. Não podemos. E é um mito que dizem que as mulheres conseguem fazer 1000 coisas. Sim, todo mundo consegue fazer 1000 coisas ao mesmo tempo. As mulheres têm mais habilidade, né? Mas tu não consegue observar duas coisas ao mesmo tempo. É impossível para a mente, é impossível, né? Tu não consegue nem observar o teu próprio sentido, algum sentido ao mesmo tempo. Ou tu observa a visão, ou tu observa o cheiro, ou o paladar, né? Tu vai observando um dos sentidos. Pensem agora sobre um sentido. Se pensar num, né? Então tu não vai ter consciência de todos ao mesmo tempo. E isso é mito, que as pessoas fazem tudo ao mesmo tempo. É mito, não existe isso. A neurociência já provou. Os estados mentais, 2 estados mentais não podem surgir em nossa consciência ao mesmo tempo. Ponto. O Buda já tinha descoberto isso, a neurociência vem e comprova. 2 estados mentais não podem surgir em nossa consciência ao mesmo tempo. Então vocês imaginam que a nossa consciência é um mega, super HD, né? Os estados mentais são incrivelmente rápidos e, no entanto, sequenciais. Ela vai acontecendo em sequência, tá bem? Por isso que a gente consegue observar. O Buda diz que a gente tem 600 pensamentos, eu não lembro, acho que é por minuto, ou por segundo, eu não lembro. São em torno de 7 milhões e 500 mil por dia, pensamentos. Já pensou? Que tri. E a gente fica ali, minha mente está pensando, sim, tem 600, eu acho que é um minuto, não me lembro da conta. E a psicologia, ali pelos anos 80, 90, fizeram vários testes, 70, e chegaram à mesma conclusão que o Buda. Como é que o Buda contou todos esses pensamentos? Isso que eu fico impressionado, assim. Portanto, à medida que temos mais momentos de consciência,
temos menos momentos de pensamentos discursivos. Conforme nossa atenção se torna mais forte e constante, para de saltar para frente e para trás, entre momentos de consciência e momentos discursivos, e se torna apenas consciência. Os pensamentos começam a desacelerar, começa a haver menos pensamentos, até que enfim parece que os pensamentos pararam por completo. Não há mais movimento na mente. Ela está completamente calma. A consciência extremamente afiada. Quando chegamos a esse ponto, começamos a desenvolver o que é chamado de insight. Entenderam? Só aí acontece o insight. As pessoas confundem o insight. Começamos a usar essa inteligência para observar a própria mente. As pessoas confundem insight pelo seguinte. As pessoas acham que quando estão sentadas ali em prática de meditação ou alguma coisa assim, e que estão tendo um monte de pensamentos, e aí daqui a pouco elas se apegam a um tipo de pensamento que acham incrível, que não tinham elaborado aquilo, estão ali em prática, estão em silêncio. E ao invés de estar praticando e não se identificando com os pensamentos, estão se identificando com os pensamentos. E como a mente é muito perspicaz, ela vai lançar muitas coisas. E ela vai lançando aquilo. E daqui a pouco tu vê um pensamento que tu nunca tinha visto, como tu estiver viajando. Eu já falei, né, ontem. Tu tá viajando de trem, de carro, de qualquer coisa. E daqui a pouco surge uma paisagem magnífica que tu nunca viu, que tu não imaginava. Assim, tá vindo assim, dobrou uma curva. E quando vê aquele, nossa, tu tem uma coisa, tu quer parar, não tem acostamento, é aquela loucura, assim, né? Porque continua passando aquilo. Tu fica impressionadíssimo. Os pensamentos são a mesma coisa. Aí tu olha para aquilo que tu nunca viu, porque tu não estava em silêncio para ver. Aí tu está em silêncio e vê. Aí tu diz, tive um insight. Não é um insight. Ponto. Acabei com. Por que não é insight? Porque é uma criação cognitiva da mente. Ainda é uma criação cognitiva. Ainda é superficial. Por mais incrível que seja, uau, é superficial. Ainda não é a verdadeira mente onde tudo brota, é Rigpa. Não é. Então não é um insight, é tipo uma observação de algo legal, bacana, bem legalzinho que surgiu na mente. Assim. Insight é bem diferente. Como eu disse antes, vivemos a partir da mente. Aí agora eu sei que todo mundo aí diz, pô, mas eu tive uns insights. Teve umas percepções. Percepção é diferente de insight. Teve uma percepção de uma sensação. Segunda-feira, um bom dia para vocês. Terminando com... Então, cada vez que vocês forem dizer assim para uma pessoa, tive um insight, aí tu vai dizer isso para um budista, ele vai dizer, mesmo? Será? Tá, não vou mais cutucar. Como eu disse antes, vivemos a partir da mente. Experienciamos qualquer coisa apenas por meio da mente. No entanto, não a conhecemos. Nunca olhamos para ela. Dizemos, eu acho, eu me lembro, na minha opinião, meu julgamento. Estamos cheios de julgamentos, intenções, ideias, pensamentos, fantasias, sonhos, memórias, mas o que é um pensamento? Qual a sua aparência? De onde vem? Onde permanece? Para onde vai? Qual a sensação? Se parece com o quê? Estou com raiva, estou feliz, estou triste. Que aparência tem uma emoção? De onde vem? É dessa forma que usamos a mente para olhar para ela mesma. Isso é a meditação vipassana. Tu vai olhando para as coisas. Tentamos ver o que é um pensamento. Qual a sua aparência? O que é? Podemos pensar a respeito de um pensamento, mas podemos realmente experienciá-lo? É super complexo. Porque a gente acredita que todos esses pensamentos, essas memórias que surgem, tudo isso que surge na nossa mente, tudo isso que a gente diz que a gente é, toda essa coisa que está sólida em nós, toda essa aparência que nós criamos, todas as roupas que a gente veste, o que a gente come, o que a gente bebe, as pessoas que a gente tem como amigos, tudo isso a gente diz que as grandes ideias que nós temos, agora vocês estão se preparando para ir trabalhar, vão dizer, isso sou eu e tudo mais, tudo isso não é a pessoa. Tudo isso é um reflexo. Tudo isso nós estamos nos identificando com a lua projetada no lago, entende? A gente acha que a lua está ali. E a gente vai ver a nossa vida olhando para aquele reflexo e dizendo, nossa, isso tudo sou eu. E, na verdade, Prajna abre para isso. Prajna vai apontar para a lua, assim, tu vai ver a lua, sabe? Não o dedo, como se diz no budismo zen, né? Mas tu olhando para aquele momento ali da água, vendo que não é um reflexo, né? Que tu não é aquele reflexo, aí tu desperta, aí tu acorda.
E todas essas configurações que a gente tem condicionadas, elas se desfazem. Se desfazem por completo. E esse é o grande pulo que o Siddhartha deu, né? Que os mestres deram, que Tenzin deu. Né? Então são grandes pulos e que nós podemos chegar nesse ponto também. Então toda essa coisa que nós estamos todos iludidos, né, de que é a vida, não é a vida, não somos nós. É só uma criação. E que a gente precisa interagir com ela, claro que sim. Precisamos criar essas personas. Claro que sim, preciso ir agora para o meu emprego, para a minha escola, para minha, seja o que for. Né? Preciso criar essa persona para viver nesse mundo. Mas sabendo que ele é criado, que ele é autocriado. Que não é tu. Vai dizer, poxa, mas e agora? E agora, se tu estiver numa situação de depressão, ou de ansiedade, ou de pânico, nesse momento que está ouvindo essa live ou depois gravada, acredite que isso não é tu também. Se eu não sou aquela pessoa incrível, eu também não sou aquela pessoa para baixo. Não sou isso, nada disso. Nenhuma dessas coisas. E essa é a grande sacada. Como é que eu descubro exatamente o que é a minha própria mente? A mente ela é completamente livre desses condicionamentos. A mente não tem nada disso que está te prendendo agora, nesse momento, que está te deixando incapacitada ou incapacitado de levantar dessa cama, de sair dessa cadeira, de buscar ir atrás do que tu está querendo, do que tu está querendo buscar, 144, do que tu está querendo buscar. Entende? A mente ela está livre disso. Então levanta, vai atrás. É só uma coisa que foi criada. E todo mundo cria isso. É um jogo. É um jogo. Todo mundo cria para poder permear nesse mundo, roçar esse mundo. E daqui a pouco tu entende isso, alguns entendem isso, e param de permear dessa forma, vagando através do reflexo da sua própria mente, da sua própria capacidade. E esse cuidado que a gente deve ter. Podemos continuar a investigar a mente. Tudo bem, há momentos em que há pensamentos, e depois há momentos em que não há pensamentos. É igual ou é diferente? E que tal a consciência que observa os pensamentos? A consciência é igual aos pensamentos ou é diferente? E a consciência se parece com o quê? Podemos ver o observador? Podemos observá-lo? Então aí esse é um capítulo mais complicado, tá, gente? Porque existe a ideia do observador, né? de colocar a consciência observando a consciência, mas que consciência é essa que também observa a própria mente, né? Se não algo separado de nós mesmos. E aí não dá para entrar muito nessa vibe aí, porque senão vocês vão se perder. E então, é claro, podemos nos fazer perguntas das perguntas. A pergunta das perguntas. A pergunta do que vale 1 milhão agora aqui. Quem é? Olha a pergunta que vale 1 milhão. Quem é o observador? Entenderam? Aí ela vai continuar aqui. Não vou dar as respostas a vocês. Eu também não vou dar. Nós dizemos, eu acho, eu me lembro, eu gosto, eu não gosto, eu estou feliz, eu estou triste, eu sou uma boa pessoa, sou uma má pessoa, mas quem é esse eu? Nunca nos questionamos, nunca olhamos. Isso é essencial, porque estamos agarrados às nossas identificações, o que nos causa confusão e angústia. Nós nos identificamos primeiramente com o corpo que temos nesse momento. Eu sou uma mulher, eu sou um homem, eu sou branca, eu sou negra, eu sou morena, eu sou asiática, eu sou europeia, eu sou americana, eu sou africana, eu sou bonita, eu sou feia, eu sou alta, eu sou magra, eu sou gorda, esta sou eu. Mas é claro que não somos os nossos corpos. Estamos conectados a eles, mas não somos nossos corpos. Quando morremos, deixamos-los para trás e a consciência segue. Todas as memórias, todas as identificações ligadas à nossa forma física são temporárias. Não são quem somos realmente. São um papel que desempenhamos nesse momento particular. Então eu vou repetir a pergunta. Quem é o observador? Quem é o observador? Se eu não sou o meu corpo, se eu não sou esses pensamentos que eu tenho, se eu não sou minha profissão, se eu não sou isso tudo que vocês construíram aí, cada um pensa. O que eu sou? O que é exatamente a mente? Quem é esse observador? Se perguntem. 7 horas da manhã, segunda-feira. Se perguntem. E aí, hoje vai ter ali quem é esse observador. E quem está sacando aí, quem viu, vai responder. Pergunta para os seus amigos que respondam. Na página vai ter
uma perguntinha que a Carol vai colocar para nós ali. Quem é o observador? Quem viu, quem quiser entender, daí pede para ver o Despertando com o Dharma de hoje. Tá bem? Então comece se perguntando. Quem é esse observador? Hoje encerram as inscrições para o Desperte, então se quiserem convidar mais alguém para fazer, é isso. Por quê? Por que encerra hoje, começa dia 10? Porque amanhã eu monto o grupo do WhatsApp, somente desse grupo do Desperte, e aí a gente encerra, né? Porque eu vou dar as orientações, tal, papapá, como é que tem que fazer, tá bem? Então quem quiser ainda entrar, tem hoje. Que os méritos desse nosso encontro, dessa nossa prática, se expandam e toquem a todos, e que nós possamos nos tornar o caminho iluminado. Um bom dia, uma boa segunda, e até amanhã.